seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele reina para sempre. Exaltamos o Senhor nessa manhã. Dizemos: o Senhor reina, revestido de toda majestade e glória. Amém? Aleluia. Vamos celebrar, hey! Ele reina em retidão, que a terra e os céus alegrem-se. Deus reina, batam palmas as nações, os anjos gritam, os remidos vêm dançar, para celebrar o rei. Nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos reúne aqui nessa manhã. E nessa manhã o Senhor nos lembra de que o Senhor venceu e de que não há nada que o Senhor não possa fazer.
Obrigado. Obrigado, ó Deus. E agora mais uma vez, quando ouviremos a Tua palavra, que sejamos lembrados de que o Senhor venceu, de que não há impossíveis para o Senhor, e de que o Senhor está conosco aqui. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos mais uma vez. Nós precisamos, e por isso pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um abraço nessa pessoa do seu lado? As boas-vindas. Por favor, pode se assentar, meu irmão. Algumas pessoas em pé, gostaria de pedir aos diáconos que, por favor, ajudassem as pessoas que estão em pé a se acomodarem melhor, para que ninguém fique em pé. Meus irmãos, nesse domingo nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É o primeiro dia da semana e esse é o primeiro domingo do mês. E por isso celebramos a ceia. Na verdade, lá no início, quando a igreja começou, nos seus primeiros anos de vida, a ceia era celebrada em todas as reuniões de domingo. Os irmãos se encontravam na casa de alguém e juntos eles se lembravam daquilo que Jesus havia feito por eles. Juntos eles partiam um pão, eles tomavam um cálice e celebravam a vitória de Jesus. Com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, a igreja continuou a se reunir no primeiro dia das semanas, mas começou a celebrar a ceia de tempos em tempos. Isso aconteceu por diversas razões. Uma das razões porque a ceia começou a não ser celebrada todos os domingos foi porque as pessoas estavam começando a se acostumar. Aquele momento já não era mais aquele momento sublime, intenso, de glória, de expectativa, mas havia se tornado um momento como outro qualquer, e as pessoas começaram a banalizar esse momento da ceia do Senhor. E por isso, então, as pessoas perceberam que poderiam celebrar a ceia não todos os domingos, mas em alguns dias do ano, para que as pessoas não banalizassem o momento, mas também para que as pessoas não se esquecessem do significado da ceia. E nessa manhã eu queria falar sobre a ceia do Senhor. E eu queria que você abrisse, portanto, a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 a 26. E nós estamos aqui na igreja, no meio de um congresso de missões, em uma ação conjunta da mocidade da igreja e da Secretaria de Missões. E, portanto, ao falar sobre a ceia nessa manhã, eu quero focar a mensagem missionária da ceia. O momento da celebração da ceia é um momento de proclamação de missões. É um momento missionário, é um momento de anúncio
é um momento de compartilhamento da mensagem do Evangelho, é um momento em que a salvação deve acontecer e espera-se que a salvação aconteça por obra de Deus, no momento da celebração da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 26, diz assim a palavra de Deus: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Essa palavra de Paulo diz no versículo 23, que sempre que comemos do pão, sempre que bebemos do cálice, sempre que participamos da mesa do Senhor, toda vez que tomamos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Essa palavra usada por Paulo, nós anunciamos, nós proclamamos, é uma palavra do grego katangelo, é uma palavra muito específica, que vem da palavra evangelho. Evangelho é eu, angelo, boa nova, kata angelo, fala dessa nova que é lançada, dessa nova que é proclamada, dessa nova que é anunciada para todas as pessoas. O que Paulo está dizendo aqui é que no momento em que celebramos a ceia, nós anunciamos, nós lançamos essa nova para as pessoas que estão reunidas naquele lugar. Essas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, e todas as vezes em que essa palavra era usada no Novo Testamento, ela estava relacionada com esse caminhar em missões, por onde iam os crentes no Senhor Jesus, quando eles se reuniam juntos, quando eles se encontravam, quando eles se identificavam como crentes e se assentavam ao redor da mesa. Naquele ato, naquele momento, eles estavam anunciando para aquelas pessoas ao redor da mesa e para aquelas demais pessoas que estavam naquele lugar, que Jesus Cristo é o Senhor, e que Jesus Cristo havia morrido e Jesus Cristo havia ressuscitado. Portanto, o momento da celebração da ceia não é apenas um momento da igreja, não é apenas um momento dos convertidos, mas é também um momento missionário, um momento em que há o catangelo, há o anúncio, há a proclamação, há esse lançar da boa nova, para que aquelas pessoas que estão longe, para que elas possam se aproximar, a fim de fazerem parte do povo de Deus. Portanto, a ceia é também um momento de proclamação, um momento missionário. E por quê? Por que na celebração da ceia nós estamos também proclamando o Evangelho? Por que no momento em que os crentes se reúnem para partilhar do pão e do vinho, nesse momento o Evangelho está sendo anunciado, a boa nova está sendo lançada para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Por quê? O apóstolo Paulo nos coloca pelo menos 4 razões aqui do porquê a ceia é essa proclamação. 4 razões. 4 proclamações, 4 anúncios que são proclamados durante a celebração da ceia. Então, quando você hoje tomar o cálice e o pão, é importante que você tenha em mente
de que ao comer do pão e beber do cálice, você está fazendo pelo menos 4 proclamações. Você não está apenas comendo o pão e bebendo o cálice, você está fazendo um anúncio, você está dizendo para outras pessoas 4 mensagens. E a primeira dessas mensagens, a primeira mensagem que é anunciada na ceia, é a mensagem do amor. Quando celebramos a ceia, nós proclamamos o amor. Como assim? Olhe de novo para o versículo 23. Pois eu recebi do Senhor, diz Paulo, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Em que momento foi que Jesus instituiu a ceia? Quando foi? Foi no momento de festa? Foi no momento em que todas as pessoas estavam do lado dele? Foi no momento em que todas as pessoas estavam concordando com ele? Foi em um momento em que todas as pessoas ali do grupo dele estavam de mãos dadas com ele, dizendo assim: estamos com o Senhor, para onde o Senhor for nós vamos? Foi em um momento em que todas as pessoas estavam pensando aquilo que Jesus estava pensando? Não. Jesus estabeleceu a ceia na noite em que ele estava para ser traído. Ao redor daquela mesa, no cenáculo, estavam Pedro, João, Tiago, Bartolomeu estava lá, Tomé estava presente, Mateus estava lá, mas lá também estava Judas. Naquele momento em que Jesus estabelece a ceia, nem todas as pessoas que estavam ali estavam do lado de Jesus. Mas ainda assim, mesmo Jesus sabendo que Judas estava contra ele, Jesus estabeleceu a ceia e disse: eu estou me entregando em favor de todos vocês, inclusive de você, Judas, se você quiser. Foi na noite em que foi traído, foi na noite em que havia alguém na mesa cheio de ódio, que Jesus proclamou amor. Foi naquela noite em que havia alguém cheio de egoísmo no coração e que pensava apenas em si mesmo, nas 20 moedas de prata que recebeu. Foi nessa noite que Jesus proclamou o sacrifício pleno, o altruísmo, essa entrega sacrificial. Alguém de um lado estava cheio de egoísmo e Jesus naquela noite, para essa pessoa cheia de egoísmo, diz: você está tentando segurar tudo para você, mas eu estou me entregando totalmente também por você. Foi naquela noite em que alguém estava cheio de ódio no coração, que Jesus estava cheio de amor no coração, dizendo: ainda que você me odeie, eu continuo te amando. Foi naquela noite que, mesmo sabendo que o coração de Judas estava cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de amargura, a amargura é essa que o levou a entregar Jesus, a trair Jesus. Mesmo sabendo que o coração de Judas estava assim, cheio de ressentimento, nessa noite, Jesus estendeu o perdão. Judas, se você quiser. Quando nós proclamamos a ceia, nós proclamamos com a ceia esse ato de Jesus. Quando proclamamos a ceia, nós proclamamos o amor e dizemos: o amor vence o ódio. Nós proclamamos o altruísmo, a entrega total vence o egoísmo.
nós dizemos: o perdão vence o ressentimento, a mágoa e a amargura. Quando nós tomamos o pão e o cálice, nós proclamamos: Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus se entregou, mesmo quando parecia mais difícil. A ceia, portanto, não fala de atos bons que praticamos e que merecem ser recompensados. Fiz algo bom, e então quando eu celebro a ceia, eu celebro como uma recompensa pelos meus bons atos. Não, a ceia não fala isso. A ceia não fala de recompensa que recebemos por algo bom que tenhamos feito. A ceia fala da graça, do amor incondicional, do favor imerecido. Naquela mesa, quando estava para ser traído, na noite em que estava sendo traído, Jesus estabeleceu a ceia e nos levou a proclamar essa mensagem. A mensagem do perdão, a mensagem do amor, a mensagem da entrega plena e total, e muitas vezes sacrificial em favor do outro. É isso que proclamamos na ceia. Quando pegamos o pão e tomamos o cálice, nós anunciamos amor, perdão, entrega total. Por isso, meus irmãos, não pode existir lugar para ressentimento no nosso coração quando celebramos a ceia. Não pode existir mágoa no nosso coração quando celebramos a ceia. Não pode existir egoísmo no nosso coração, o pensar somente em si mesmo e os outros, problema deles. Não, quando celebramos a ceia. Na verdade, não é apenas no momento da celebração da ceia, mas é em todo o tempo da existência da igreja. A ceia é apenas um momento que faz a igreja se lembrar de quem a igreja é. Portanto, a ceia é essa proclamação para que não nos esqueçamos daquilo que precisamos nos lembrar sempre. Portanto, não é somente na ceia que precisamos nos lembrar: eu não posso ficar ressentido, eu não posso ficar com o coração amargurado, não, eu não posso ficar egoísta. Não é somente na ceia, no momento de comermos do pão e bebermos o cálice, que precisamos nos lembrar que essa é a nossa vida. Precisamos nos lembrar que esse é o nosso estilo de vida sempre, porque somos povo de Deus, somos família de Deus, fomos mergulhados no corpo de Cristo, fomos batizados em Cristo e revestidos de Cristo. A ceia, portanto, tem essa missão de nos lembrar de quem somos. E nós fomos formados a partir de Jesus, que naquela noite em que foi traído disse: a vida de amor, de perdão, de entrega total, esse estilo de vida é o estilo de vida de vocês todos. Os discípulos de Jesus, eles são conhecidos pelo amor, pelo modo como amam uns aos outros. Meus irmãos, esse é o retrato da comunidade do reino, esse é o retrato da igreja. Se não existir amor entre nós, então muito provavelmente não existirá a presença de Deus entre nós. Se não existir perdão nos nossos corações, se você ainda por alguma razão guarda ressentimento no seu coração, meu irmão, esse é o momento de se examinar, de se lembrar de que somos igreja, somos comunidade, família de Deus. Esse é o momento de você se lembrar disso e pedir perdão, Senhor. Tira esse ressentimento do meu coração, tira o ódio, tira o egoísmo, Senhor, muda-me. Esse é o momento de fazer isso, porque nesse momento
estamos sendo lembrados. Lembrados de alguma coisa da qual nunca poderíamos nos ter esquecido. Nunca deveríamos nos esquecer de que somos essa comunidade, família de Deus, e que tem essa marca de Deus, essa marca de Jesus. Mas pastor, você não sabe o que fulano fez por mim, como é que eu vou perdoá-lo? Pastor, você não sabe o que aquela mulher fez comigo? Eu não consigo tirar esse ressentimento do meu coração. Pastor, mas foi numa noite em que alguém na mesa estava com esses sentimentos, que Jesus estabeleceu a ceia. Quando alguém estava cheio de ressentimento, Jesus amou. Quando alguém estava cheio de ódio, Jesus amou. Quando alguém estava cheio de egoísmo, Jesus se entregou. Foi em momentos assim. Não foi num momento de festa, de celebração, que estava todo mundo do lado dele, que Jesus disse: eu amo vocês, eu me entrego a vocês. Não, foi naquele momento em que alguém do grupo, da família, dos mais próximos de Jesus, naquele momento, a pessoa que tinha tanto ódio no coração, foi nesse momento que Jesus amou e se entregou. E Ele espera de nós o mesmo, porque, meus irmãos, aqui mesmo na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, a Bíblia nos diz porque Jesus espera de nós o mesmo. Diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, em um só corpo, nós somos imergidos em um só corpo, fazemos parte de um único corpo, fomos revestidos de Jesus, e porque fomos revestidos de Jesus, Ele nos possibilita, Ele nos dá poder e graça para perdoar. Ele nos capacita a amar. Ele nos ajuda a compartilhar, porque estamos nele, fomos revestidos dele. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é o corpo de homens, a igreja não é um corpo religioso, a igreja não é uma associação de pessoas que carregam um rótulo, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo dele e por isso somos capacitados por ele a amar, a perdoar e a compartilhar. Então hoje, meu irmão, se você tem alguma coisa contra alguém no seu coração, conserte isso. Hoje, meu irmão, se você guarda ressentimento, conserte isso. Minha irmã, perdoe. Porque a igreja é essa comunidade cheia do amor de Deus. E no momento da ceia somos lembrados disso. As pessoas do lado de fora, elas são atraídas. Era para ser assim. Em muitos momentos da história foi assim. Há um fato histórico que aconteceu nos tempos de um imperador chamado Juliano. Eu imagino que eu já tenha contado essa história 979 vezes. Mas ela me marca demais. E quando eu me lembro dessa comunidade, igreja, essa comunidade que ama, eu não tenho como não me lembrar dessa história. Aconteceu. E é uma história parecida com muitas outras histórias de muitos lugares. Juliano era o imperador de Roma. E ele não gostava dos cristãos. O império já havia se tornado cristão.
Porque Constantino, vocês já ouviram falar de Constantino? Constantino? Sim. Constantino havia tornado o cristianismo uma religião não perseguida. O Juliano era o sobrinho dele, veio depois dele. Portanto, o império já tinha algumas características cristãs. Mas Juliano não gostava dos cristãos, não gostava do cristianismo e tentou de todas as maneiras impedir que o nome de Jesus fosse proclamado no império. Ele tentou abafar e sufocar a igreja. Ele promoveu em alguns lugares perseguições veladas contra os cristãos. E ele investiu muito dinheiro para acabar com a igreja. Mas nos tempos de Juliano, enquanto Juliano fazia todo esse investimento contra a igreja, houve uma epidemia em umas partes do império. Muita gente começou a morrer por causa da peste bubônica, a doença do rato. E as pessoas que moravam nessas cidades contaminadas pela peste bubônica, elas simplesmente começaram a fugir das cidades e ir embora para outros lugares. Elas começaram a abandonar suas casas e começaram a abandonar os seus parentes que estavam doentes. Estou nem aí para você, eu quero é viver. Mas qual não foi a surpresa de Juliano? Quando ele recebeu a notícia de que enquanto os pagãos fugiam das cidades e deixavam para trás os seus familiares doentes, os cristãos iam até essas cidades para cuidar dos doentes que estavam ali. E eles cuidavam dos doentes que eram cristãos e dos doentes que não eram cristãos e que os haviam perseguido anos antes. Eles iam lá e cuidavam das feridas daquelas pessoas, lavavam as feridas, limpavam as casas dessas pessoas, levavam comida para elas. Quando Juliano ouviu as notícias do que estava acontecendo, ele abaixou a cabeça e reconheceu: não é possível vencê-los. Eles se amam demais. E eles não apenas se amam, mas eles amam aqueles que os haviam perseguido também. Eles não guardam ressentimento, eles não guardam ódio no coração, eles não são egoístas. Quando eles sabem que alguém está passando necessidade, eles se dispõem a ajudar essas pessoas em necessidade, eles compartilham o que têm. Como vencer esse povo? Meus irmãos, não é por acaso que tantas centenas de pessoas e milhares de pessoas que não conheciam a Jesus, ao verem isso, essas pessoas iam sendo atraídas para a igreja. Esse é o relato de Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Não havia qualquer necessitado entre eles. Todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E a conclusão desse amor é: o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. As pessoas eram atraídas por essa comunidade de amor. Essa comunidade que nasceu naquela noite em que Jesus foi traído. Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou inclusive aquele que o odiava. Amou inclusive aquele que o estava traindo. Amou inclusive aquele que estava cheio de ressentimento no coração. Amou inclusive aquele que era cheio de egoísmo e que o havia vendido para os romanos e judeus. Jesus o amou e se entregou por ele. Quando celebramos a ceia, meus irmãos, essa é a mensagem que proclamamos. Não é uma mensagem desconhecida de nós.
não é uma mensagem alheia ao Evangelho, não é uma mensagem que está do lado de fora, é uma mensagem que faz parte do nosso DNA. Se somos crentes, nós somos gente que ama, gente que se entrega, gente que perdoa, gente que ajuda, gente que estende a mão e o braço. Quando pegamos o pão e tomamos o cálice, nós precisamos nos lembrar daquilo que nós não podemos nos esquecer, de que foi na noite em que foi traído. Naquele momento mais improvável, Jesus trouxe a mensagem mais provável, a mensagem que ele havia pregado durante toda a vida dele: devemos amar incondicionalmente. Foi isso que Jesus fez. Quando Nicodemos foi visitá-lo, Jesus não o expulsou de casa, Jesus o recebeu. Quando o servo daquele centurião romano, que era soldado do império que oprimia Israel, quando o servo desse soldado, que era chamado de opressor, o servo dele ficou doente, Jesus se dispôs a ir lá para curá-lo. Quando vieram prender Jesus no jardim do Getsêmani, com espadas, com paus, Pedro, assustado com a multidão, pegou a espada e cortou a orelha de Malco. O que Jesus fez? Curou a orelha daquele que o estava prendendo. No momento mais improvável, Jesus anunciou a mensagem mais provável do amor incondicional. Quando você pegar o pão e o cálice, lembre-se disso. Nós somos igreja porque fomos batizados em Cristo. E porque fomos batizados em Cristo, nós somos revestidos de Cristo. E, portanto, revestidos do amor do Senhor e chamados para viver tal qual Jesus viveu, amando, perdoando, nos entregando. Você consegue se lembrar de alguém a quem você precisa perdoar? Você consegue se lembrar de alguém que hoje está passando um momento financeiro difícil e você tem nas suas mãos condição de ajudar? Você consegue se lembrar de alguém que está preso e você sabe quem é e que está esperando só a sua visita? Faça isso hoje. E não somente hoje, faça sempre. Nunca deixe esses sentimentos, essas posturas, esses fatos pesarem por muito tempo no seu coração. Resolva-os no nome de Jesus. Somos igreja. Igreja que ama e que é chamada para amar. Foi essa igreja que visitou Paulo quando ele estava preso em Roma. Paulo estava preso há anos. Paulo estava triste, angustiado, ouso dizer que até mesmo deprimido. E então ele escreve a carta para Timóteo dizendo: o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo, porque vindo a Roma procurou-me até me encontrar, e ele me tem dado ânimo muitas vezes. Onesíforo procurou Paulo, um preso, um proscrito para o Império Romano, alguém que não valia nada, que estava na cadeia. Mas Paulo fazia parte da igreja que ama. Onesíforo foi até Paulo para trazer ânimo ao coração de Paulo, porque esse é o chamado da igreja: amar incondicionalmente. Por isso que as pessoas são atraídas. Essa mensagem é anunciada, é proclamada. Uma comunidade que ama.
Meus irmãos, esse é o chamado para nós. Essa é a mensagem que vai mudar o mundo. A mensagem que é proclamada na ceia do Senhor. Quando tomamos o pão e o cálice, nós somos chamados a nos lembrar de que Jesus amou os seus e amou-os até o fim. Mas proclamamos outra mensagem, que é a mensagem da unidade. Jesus diz: esse é o meu corpo que é dado por amor de vós. Fazer isso em memória de mim. Unidade. Faz o seguinte, dá uma rápida olhada aí à sua volta. Olha para as pessoas aí do seu lado, à sua frente, atrás de você, olha. Tanto de gente diferente, não é? Tem uns que você pode achar assim, não, aquele ali é mais bonito. Não, aquele ali não é tão bonito. Aquele ali tem cabelo, aquele ali está careca. Outros estão quase carecas, né, como eu. Uns estão vestidos assim de gravata, paletó, colete. Outros estão de boné, de bermuda, de camisa de malha. Que povo diferente, não é? Que povo diferente. Aqui temos pessoas que vieram dos mais diferentes bairros de Belo Horizonte e que usaram os mais diferentes meios de transporte: metrô, ônibus, carro, moto, a pé. Em outras cidades, tem gente que vai de bicicleta, a cavalo, de carroça. Mas mesmo sendo nós todos tão diferentes, nós estamos no mesmo lugar, por causa do mesmo Senhor que nos salvou. Jesus. Aqui nesse lugar, na família de Deus, e não somente aqui, mas isso é algo que tem que existir sempre em todos os lugares onde formos. Não existe entre nós, família de Deus, alguém que seja maior ou menor, mais rico ou mais pobre. Na igreja de Deus, na família de Deus, as pessoas não são diferenciadas por causa da roupa que usam, do transporte que usam, do dinheiro que têm, da escolaridade que possuem. Na família de Deus, esses fatores pelos quais nós éramos conhecidos antes, eles não importam mais. Porque para fazer parte da família de Deus, só um único fator, único é considerado, só um que é considerado, é único. E nós devemos nos medir por esse único fator, porque é o único que deve ser considerado e que pode ser considerado por aquelas pessoas que fazem parte da família de Deus. Aqui nós não somos conhecidos pelo nosso nascimento ou posição social, mas pelo nosso batismo em Cristo. E é o batismo em Jesus que nos torna iguais. Ninguém pode fazer parte da família de Deus se não for por esse único caminho que é Jesus. E é por isso que para os olhos do Senhor, para a família do Senhor, para os olhos dele, não importa se a pessoa usa terno, gravata, sapato, tênis, boné, porque isso não qualifica ninguém a fazer parte da família de Deus. Isso pode ser importante para aqueles que estão fora da família de Deus, eles podem achar que isso é o máximo, mas para Deus isso não vale nada.
E uma vez que fomos todos batizados em Cristo, imersos em Cristo, revestidos de Cristo, a nossa roupa diante do Senhor é uma só, e qual é? Cristo. É a única. A nossa riqueza é uma só, qual é? Cristo. A nossa sabedoria é uma só, qual é essa? Cristo. A nossa mente é a mente de Cristo. Então não existem diferenças e não podem existir diferenças no meio do povo de Deus e da família de Deus, porque não existe outro critério, senão esse único, o estarmos batizados em Jesus. Ainda que sejamos diferentes na altura, na quantidade de cabelo, na largura da cintura, uns maiores, outros menores, outros vivendo o processo de sanfona, engorda, emagrece, isso não vale nada para o Senhor. Ainda que sejamos tão diferentes do lado de fora, e em alguns aspectos da nossa cultura, diante do Senhor, nós somos feitos um, porque fomos batizados em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Por isso que a igreja é esse lugar onde há a celebração da unidade. Paulo, quando escreveu esses versículos aqui, esses da ceia, que a gente leu, Paulo está combatendo a divisão na igreja de Corinto. Nos versículos anteriores, depois você vai poder ler um pouco dessa divisão. Havia gente na igreja que estava se achando melhor do que as outras. Havia gente na igreja que se achava que deveria receber mais privilégios do que outras. E por isso Paulo introduz nesse momento a mensagem sobre a ceia. Paulo diz: olha, se vocês estão divididos entre vocês, ou se entre vocês existe essa ideia de maior ou menor, então vocês ainda não sabem o que é o Evangelho de Cristo, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E Paulo começa a falar sobre a ceia. Este lugar é o lugar da unidade, é o lugar onde pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, se assentam na mesma mesa e em pé de igualdade com aquelas pessoas que não terminaram o ensino fundamental. Esse lugar, a igreja de Deus, a família de Deus, é esse lugar onde as pessoas que vestem terno e gravata se assentam ao lado de uma pessoa que está de bermuda, chinelo e boné. É o lugar onde os homens e as mulheres podem se assentar juntos na mesma mesa. É o lugar onde brasileiros, indianos, chineses, alemães, franceses, norte-americanos, afegãos, iranianos se assentam na mesma mesa como iguais. Judeus e árabes se assentam na mesma mesa como iguais. Não existe diferença, não existe maior e menor, não existe mais ou menos, todos são iguais, porque todos passaram pela mesmíssima porta, Jesus. Por isso, meus irmãos, precisamos nos lembrar, quando pegamos o pão e tomamos o cálice, nós estamos proclamando: nós somos um com todos aqueles que estão em Cristo. Sejam brancos, negros, amarelos, vermelhos, cabeludos, carecas, homens, mulheres, brasileiros, chineses, americanos, iraquianos, afegãos, iranianos, judeus, árabes, quem quer que sejam eles, essas credenciais não valem nada diante do Senhor, porque a única credencial que vale é aquela que todos receberam ao estarem em Cristo, que é o próprio Cristo. É por essa razão que Paulo escreveu a carta a Filemon. Vocês se lembram da carta a Filemon? Filemon era um senhor riquíssimo, dono de escravos. Um dos escravos de Filemon fugiu,
depois de ter roubado algumas coisas dele. Foi embora. Esse homem, chamado Onésimo, foi preso e Deus fez com que Onésimo se encontrasse com Paulo na prisão. Paulo falou de Jesus para Onésimo. Onésimo ouviu a mensagem do Evangelho e entendeu, é isso que eu procurava, é isso que eu estava procurando por toda a minha vida, e se entregou a Jesus. E havia um peso no coração de Onésimo. Eu preciso consertar minha vida. Sabe o que é, Paulo? Eu roubei alguém. Chama Filemon. Inclusive ele é crente, você conhece ele. Eu era escravo dele. Então Paulo escreve uma carta para Filemon. E nessa carta ele diz para Filemon: Filemon, é verdade que Onésimo fugiu e te roubou. Mas eu estou escrevendo essa carta, Filemon, é o seguinte: quero que você receba Onésimo, não mais como um escravo, mas como um irmão amado, como membro da sua família, da família de Cristo. Que você não venha fazer distinção entre você e Onésimo mais, porque não existe nenhuma distinção mais em Cristo. Que você possa se assentar na mesa com ele, e comer com ele, e perdoá-lo, e viverem juntos como família de Deus. Foi por causa da mensagem do Evangelho, por causa de Jesus, em quem fomos batizados, que Paulo diz para Filemon: Filemon, essa sua credencial, ela é válida no mundo, está certo, não vamos rejeitá-la, é isso mesmo, mas no reino de Deus, Filemon, ela não vale nada, o que vale é estar em Cristo, e Onésimo, como você está também em Cristo. Se assentem na mesa e partilhem do pão. Não pode haver discriminação no nosso meio, meus irmãos. Não pode haver no nosso meio aquele tipo de ideia: eu sou mais e você menos. Quando pegamos o pão e o cálice, nós estamos anunciando: somos um só, somos iguais perante o Senhor. E uma pessoa que às vezes cometeu tantos crimes do lado de fora, quando ela vem para o Senhor Jesus e é batizada em Jesus, ela se torna, aos olhos de Deus, exatamente igual a uma pessoa que aparentemente não tenha cometido nenhum ato absurdo, nenhuma maldade com ninguém. Para o Senhor, aquele que cometeu muitos crimes e aquele que não cometeu crime nenhum, são iguais quando mergulhados em Jesus. Iguais, iguais. É por isso que, escrevendo aos Coríntios, Paulo fala das pessoas que havia dentro da igreja. Havia gente de todo tipo. Havia gente que havia sido imoral, havia gente que havia sido avarenta, havia gente que havia sido ladrão, havia gente que havia sido idólatra, havia gente que havia sido homossexual. Paulo diz: tais fostes vós alguns outrora, mas agora, estando em Cristo, são novas criaturas, são iguais, e podem se assentar ao redor da mesma mesa, comer do mesmo pão. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, nós proclamamos unidade. Nós proclamamos também poder de Deus. Sabe quando foi que a ceia foi instituída? Na noite em que Jesus foi traído. E que noite era essa? Era a noite da Páscoa. Foi naquela noite da Páscoa que Jesus estabeleceu a ceia e falou da nova aliança que era feita no sangue dele em favor daquele novo povo. Porque quando o povo de Israel estava no Egito, debaixo da escravidão de Faraó, Deus prometeu que iria tirá-los de lá.
E Deus disse que naquela noite em que eles sairiam, eles deveriam imolar um cordeiro e passar o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta. Você se lembra disso? Lembra dessa história? Nos umbrais da porta. E quando o destruidor passasse por ali e visse o sangue nos umbrais da porta, ele ia passar batido, embora. Mas nas casas onde ele não visse o sangue nos umbrais da porta, nessas casas o primogênito daquela família morreria. Foi naquela noite que Deus manifestou o poder dele no Egito, e o povo de Israel saqueou o Egito e saiu em liberdade, cantando e dançando e celebrando a vitória do Senhor. A ceia foi instituída nessa mesma noite da celebração da Páscoa, proclamando a todos nós que Deus estava ali fazendo uma nova aliança, que Deus estava vencendo os poderes das trevas, os poderes do mundo, todo o inferno e o pecado, e arrancando essas pessoas da escravidão e trazendo-as para uma vida de liberdade nele. Na ceia nós proclamamos: Deus venceu, Jesus venceu, Jesus mudou a nossa história, Jesus nos arrancou das prisões. É um momento de celebração, é um momento de festa, é um momento de alegria. Jesus venceu. É um momento em que proclamamos o poder de Deus, o mesmo Deus que arrancou Israel do Egito e que fez uma aliança com Israel para ser o Deus de Israel. É o Deus que arranca os povos do inferno e faz uma aliança com esses povos para que se tornem povo de Deus. Quando tomamos o cálice, nós celebramos essa nova aliança. O Senhor venceu, Ele é poderoso. As trevas não puderam impedir o Senhor de agir. As trevas podem ter crescido, as trevas podem parecer poderosas, elas podem parecer maiores, mas o Senhor venceu. A ceia nos fala dessa vitória, o poder de Deus. Meus irmãos, que momento glorioso, o momento da celebração da ceia, porque somos lembrados dessa mensagem. E não devemos nos lembrar dessa mensagem apenas agora, devemos nos lembrar sempre: somos o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo com quem Deus fez essa aliança de sangue, nós somos o povo que Deus escolheu para ser o povo dele. Ele imprimiu no nosso coração as suas leis, Ele nos deu o Espírito Santo. Nós, meus irmãos, a igreja, o Senhor nos salvou. A ceia nos ajuda a nos lembrarmos daquilo que não podemos nos esquecer. O Senhor venceu. Não sei como você está vivendo. Talvez você esteja debaixo de uma opressão tão terrível das trevas. Uma angústia sobe no seu coração, você não sabe de onde que vem, não sabe o que fazer. Você olha para a sua casa e vê a sua família destruída. Seu casamento não está bem. Seus filhos estão longe. Ou você talvez nem tenha filhos. Apesar de estar esperando por anos e anos e anos. No trabalho as coisas não vão bem. Tempos difíceis. Crises para todos os lados. E essas nuvens escuras começam a vir sobre você e começam a oprimir você, a sufocar você.
Você não vê saída. Você imagina que a sua vida vai terminar e você vai permanecer escravo, acorrentado, oprimido, angustiado. Talvez esse seja o pensamento no seu coração e essa seja a situação a pairar sobre a sua cabeça. Mas nessa manhã, quando você tomar o pão e beber o cálice, você precisa se lembrar daquilo que você nunca poderia ter se esquecido. De que Jesus venceu. Aquele povo que estava em Israel, na escravidão, e que imaginava que não tinha jeito, Deus pegou aquelas 3 milhões de pessoas e arrancou-as de uma só vez do império mais poderoso daquela época e deu para aquelas pessoas a vitória. E é com esse Deus que nós temos uma aliança. Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação, para mudar toda e qualquer história, para dissipar essas nuvens escuras de sobre a sua cabeça, para quebrar os grilhões que te aprisionam, para trazer para você um coração doce, terno, cheio de esperança. Na ceia, nós somos lembrados, sim, Deus é poderoso. Tem uma aliança conosco. Meus irmãos, quando os ímpios veem o povo de Deus reunido, e as pessoas conhecem a sua história, e sabem, puxa, mas fulano está vivendo um tempo tão difícil, mas como é que ele pode estar assim, rindo? Como é que ele pode estar assim, cheio de esperança? Como é que ele pode estar assim, bem? O mundo parece que está caindo à volta dele, mas ele está em paz. Que negócio que é esse? Aí você pode dizer para ele, está tudo difícil, o mundo está caindo à minha volta, o mundo está se desfazendo debaixo dos meus pés, mas Deus não está se desfazendo, Ele permanece o mesmo, assentado no trono, e Ele é poderoso, e Ele vai me arrancar desse lugar, e vai firmar os meus pés sobre um alto monte. Ele é Deus, Ele venceu. Como que essas pessoas não vão ser atraídas pelo Evangelho? Me diz. Como não serão atraídas? Em 1945, um pregador, um pastor, foi morto num campo de concentração na Alemanha. Ele era pastor, e 2 meses antes de suicidar, Hitler escreveu uma carta dizendo que aquele pastor não poderia morrer, ele teria que ser morto. Esse pastor se chamava Dietrich Bonhoeffer e havia sido preso pela Gestapo e enviado para um campo de concentração. Na manhã em que ele seria executado, ele pediu ao guarda que pudesse ter alguns momentos a sós com Deus em oração. O sol ainda não havia nascido. Bonhoeffer, lá na sua cela, fez a sua última refeição, trocou de roupa e orou ao Senhor. Os guardas o chamaram para fora e o direcionaram para o lugar onde ele seria executado. E ali, relatos do guarda. Bonhoeffer estava com uma fisionomia cheia de paz, de doçura, como quem estivesse vendo Deus. E ali ele foi executado. E o guarda, ao ver o que havia acontecido com Bonhoeffer, escreveu esse relato, entregando-se ao Senhor. Como alguém pode permanecer em paz no meio de tanta pressão? Deus faz isso. O Deus com quem temos uma aliança, que fez uma aliança conosco. Mas talvez você não conhecesse a história de Bonhoeffer, mas certamente você conhece a história de Estevão. Estevão, o primeiro mártir cristão, estava pregando ardentemente em Jerusalém. Algumas pessoas se levantaram contra ele e o julgaram sumariamente e o levaram para fora para ser apedrejado. Essas pessoas deixaram
as suas vestes, as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão morreu e as pessoas olhavam para ele e diziam: parece que ele tem um rosto de um anjo, tomando pedrada, sendo perseguido, parece um anjo. Poucos anos depois, ou pouco tempo depois, aquele jovem que estava ali presenciando aquele apedrejamento e aquela postura de Estevão, esse jovem teve um encontro com o mesmo Senhor de Estevão no caminho de Damasco. A experiência de Estevão marcou profundamente o jovem Saulo, que anos depois, quando ele falava com o imperador, ele se lembrava dessa história do apedrejamento de Estevão, o impacto que o testemunho de Estevão teve na vida de Saulo. E por que Estevão permaneceu dessa maneira? Porque Estevão sabia: o Senhor é poderoso. Como os pagãos não irão se converter diante desse testemunho de firmeza dos crentes da igreja? Quando tomamos a ceia, nós anunciamos: Deus é quem me sustenta nas minhas tribulações, Deus é quem me fortalece nas minhas fraquezas, Deus é quem me traz a provisão quando tudo mais falta. Deus faz. Ele fez uma aliança comigo. Não é um contrato. Veja bem, não é um contrato. Contrato é assim: você tem a sua obrigação e eu tenho a minha. Se você descumprir a sua obrigação, eu rasgo o contrato. Aliança não. Nós fizemos uma aliança. E aconteça o que acontecer, eu mantenho a minha palavra e vou até o fim. É o que Deus fez conosco. Aliança. Aliança. Por causa do sangue de Jesus. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós proclamamos o poder de Deus. E por fim, nós proclamamos a esperança. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós dizemos: sim, esse mundo vai passar. Na verdade, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. A nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Senhor. Aqui nós choramos, aqui sentimos dor, aqui temos tristezas, aqui sofremos perdas. Mas quando nós tomamos a ceia, nós somos lembrados daquilo que nunca devemos nos esquecer, de que a nossa pátria está nos céus, de que aguardamos aqui novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E lá, para onde vamos, não há lágrimas, não há tristeza, não há perda, não há dor, não há morte. Nós proclamamos, ao tomarmos a ceia, a esperança. A vida, ou os nossos dias, meus irmãos, eles não terminam aqui. O Senhor colocou a eternidade no nosso coração e o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é esse selo que Deus coloca em nós como garantia de que nós que temos o Espírito Santo vamos chegar lá. Se temos o Espírito Santo, podemos viver essa certeza da esperança do novo céu e da nova terra. Foi por causa da esperança que o mesmo Paulo que escreveu sobre a ceia com essas palavras, ele escreveu também essas seguintes palavras na sua última carta: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, de libação. Está próximo o tempo da minha partida. A ideia de Paulo é como que se ele estivesse para entrar agora num navio, que ia deixar o porto e seguir em direção ao horizonte, onde ele se encontraria com o Senhor na cidade celestial. Estou partindo.
está chegando o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, completei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Já está chegando o momento da minha partida, diz Paulo. Combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé. Já agora me está reservada a coroa da justiça. Estou indo para casa, diz Paulo, em outras palavras. Vou me encontrar com aquele a quem eu servi por toda a minha vida, aquele a quem eu amei com a intensidade do meu coração, aquele sobre quem eu falei, mas que os meus olhos não viam, agora os meus olhos irão vê-lo. Doce presença, sublime presença. Nós vivemos nessa esperança. Nós servimos o Senhor aqui durante os nossos poucos dias de vida na face da terra, mas sabemos que a nossa vida não se resume apenas a esses dias. A nossa verdadeira vida está nos céus, a nossa pátria está nos céus. Aí sim, meus irmãos e minhas irmãs, veremos o Senhor, tocaremos o Senhor, nós o contemplaremos com os nossos próprios olhos. Aí sim, aquilo que é mortal será revertido e revestido de imortalidade. O que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Aí sim, ouviremos o soar da trombeta. Tragada foi a morte pela vitória do Cordeiro. Vivemos nessa esperança. E é por isso que quando celebramos a ceia, uma das orações que fazemos, e ainda que não façamos, era uma das orações que era feita nesse momento em que a igreja se reunia para celebrar a ceia. E qual era essa oração que eles faziam quando estavam juntos? Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata. Essa oração era a oração que se fazia presente nos momentos em que a igreja se reunia. Eles esperavam não somente a vinda do Senhor Jesus nos céus, eles esperavam também que Jesus viesse se assentar com eles na mesa, como Jesus havia feito naquele primeiro dia da semana. Vocês se lembram? Jesus havia sido morto e ele ressuscitou, e os discípulos estavam dentro de casa, assentados na mesa, e Jesus veio e disse: paz seja convosco. Eles viviam nessa expectativa: Senhor, vem de novo, vem se sentar conosco na mesa, vem comer do pão. Como aqueles dois no caminho de Emaús, eles chegaram na cidade, Jesus se assentou à mesa com eles e partiu o pão diante deles. É por isso que eles oravam: Maranata, vem Senhor de novo, vem estar conosco, vem partir o pão conosco. Não nos aquecia o coração quando Ele nos falava no caminho a esperança. Quando falamos da ceia, quando celebramos a ceia, nós estamos dizendo: vem Senhor Jesus. Aguardamos novo céu e nova terra. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Ainda que queiramos tanto nos apegar à vida nesse mundo e vivamos tão intensamente nesse mundo, a nossa esperança e expectativa está nos céus. É por isso que essa mensagem, a ceia, é tão missionária, tão catanguelo. É um lançar da nova, essa nova que as pessoas precisam ouvir, de que existe um amor de Deus que é derramado em nossos corações, de que existe um povo que se chama pelo nome do Senhor, e que se não se diferencia por roupas ou classes sociais ou etnia,
mas eu não sou povo que vive confiado no poder de Deus e cheio de esperança na volta do Senhor. Que mensagem, que boa nova, que doce evangelho. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos: Deus nos amou e por isso amamos também. Aprendemos com Ele, anunciamos: somos um só, porque a nossa credencial não é a nossa condição social, mas o nosso batismo em Cristo. Somos iguais diante do Senhor. Proclamamos também: Jesus venceu, Ele nos arrancou do império das trevas e nos deu uma missão. A missão de anunciar a todas as pessoas: Jesus, o Rei dos Reis, venceu e voltará. Assim como você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E lembre-se dessa mensagem. Essa mensagem você nunca deve esquecer. Mas se lembrando, nós vamos ministrar sobre a sua vida agora uma canção. Assim, assentado mesmo, você vai estar assim com o seu coração diante do Senhor, enquanto essa canção vai ser ministrada sobre você, uma canção doce, terna. Lembre-se do Senhor. Sim. Sim. Foi uma
teremos a oportunidade, meus irmãos, e o privilégio de, nesse momento, nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e também as nossas ofertas. E por que fazemos isso? Nós damos a Deus porque Deus nos deu Jesus. Nós damos a Deus porque Deus nos deu Jesus. Por isso damos. Além disso, não damos aquilo que é nosso. Nós damos daquilo que é dele, que ele nos deu. Não podemos reter aquilo que não é nosso. Aquilo que não é nosso, nós precisamos entregar a quem de direito, para o dono. E 10% de tudo que temos, 10% é do Senhor. Não é meu, não é seu, não é do outro, é do Senhor. E por isso trazemos ao altar, entregamos ao Senhor. As ofertas são essa expressão da nossa liberalidade, da nossa generosidade, da nossa gratidão. Gratidão porque Deus nos deu. Não fique de fora desse momento. É um momento de culto. É um momento de adoração ao Senhor. Da mesma maneira como cultuamos a Deus cantando, cultuamos a Deus ouvindo a palavra, cultuamos a Deus entregando ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Participe desse momento de culto. Não fique de fora. Não fique de fora. Se você não veio preparado devidamente para esse momento agora, aqui no envelope você vai encontrar os nomes dos bancos onde a igreja tem as suas contas. Hoje, de cada 3 pessoas, 2 entregam os seus dízimos e as suas ofertas pelos depósitos bancários. E nós fazemos isso para que ninguém fique de fora e diga: eu não vim preparado, Deus. Mas é para que todos que somos família de Deus, povo de Deus, todos possamos participar desse momento. Amém? Então levante uma de suas mãos bem alto e ore comigo dizendo: Senhor Deus, eu te agradeço, porque nesse momento eu posso dar daquilo que o Senhor me deu. Receba, Pai, a expressão da minha gratidão, o meu culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sua
Você ouviu nessa manhã sobre Jesus, a ceia, o povo de Deus. O povo de Deus é um povo maravilhoso. É um povo que tem desafios, que experimenta muitas lutas. Você vai encontrar muita gente vivendo momentos difíceis. Mas acima disso tudo é povo de Deus, e Deus está com esse povo. E só existe uma porta de entrada para fazer parte do povo de Deus. E essa porta de entrada é Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Nós entramos por Ele, saímos por Ele e encontramos pastagem, alimento, vida. Jesus é a única porta. Não existe outra. Santo Antônio não é a porta, Maria não é a porta, Pedro não é a porta, Paulo não é a porta, a Igreja Batista da Lagoinha não é a porta é Jesus. Mas você precisa passar por ela. E a Bíblia nos diz como passar por essa porta. É confessando e crendo que Jesus Cristo é o Senhor. Você precisa se entregar a Jesus, fazer essa decisão por Jesus. Talvez um dia você já tenha feito essa decisão, mas por alguma razão você se afastou do Senhor e do caminho do Senhor. Hoje, Deus te traz aqui para você voltar para Ele. Deus te traz aqui para te trazer para Ele de novo. Mas você precisa tomar essa decisão. Você precisa dizer: Senhor, eu quero voltar. Eu quero o Senhor. Eu quero ajudar você nessa decisão, orando por você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se você estava longe e deseja se reconciliar com Jesus, aí no seu lugar, levante bem alto uma de suas mãos para que eu veja. Levante a sua mão. Jesus abençoe ali na galeria. Levante sem constrangimento algum. Jesus abençoe. Levante a sua mão bem alto. Você que entrega, Jesus abençoe. Faça isso, faça isso. Lá na segunda galeria, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Agora todos vocês que levantaram as mãos, enquanto nós vamos cantar essa canção novamente, e os diáconos receberão os elementos da ceia das mãos dos pastores, vocês, por favor, saiam do seu lugar, peguem as coisas no banco e venham até aqui à frente. Venham até o altar, faça essa entrega aqui no altar, pode vir, saia e venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça isso. É o tempo de Deus para você. É o tempo de Deus para você. Esse tempo de entrega. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou.
Vocês que estão aqui na frente podem se colocar de pé. Os consolidadores podem se aproximar de cada um. Os consolidadores, cada um podia abraçar um desses nossos novos irmãos e irmãs, que são muito bem-vindos. É a família de Deus, é dele a família. E os diáconos podem começar a distribuição dos elementos da ceia. Podem dar um passo à frente, por favor, vocês que estão aqui, por favor, todos cheguem mais para frente. Esse é o texto que lemos, diz assim: o que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam, vocês proclamam a esperança, a vitória do Senhor, a morte do Senhor, até que Ele venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Assim que você for recebendo, você pode se assentar, por favor, e assim facilita o serviço dos diáconos. Enquanto nos lembramos do que o Senhor fez, nós podemos cantar mais uma música de adoração, por favor. Pode. Sim, Senhor. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai.
pé e continuar. Mas antes de continuarmos, essa canção que nos fala do poder que há no sangue de Jesus. Vamos orar. Pai, te agradecemos por Jesus. Jesus que nos faz estar aqui nessa manhã. Jesus que mudou a nossa vida, a nossa história, que entregou-se a si mesmo por nós e nos ensinou a ser povo de Deus, a nos entregarmos em amor uns pelos outros. Obrigado por Jesus. Jesus que estabeleceu essa nova aliança, é que nos traz a esperança da glória. Te bendizemos, ó Deus, te bendizemos e oramos no nome de Jesus. Juntos, irmãos, comamos do pão e bebamos do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Os pecados e nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos novos irmãos e nossas novas irmãs. Te bendizemos, ó Deus, porque nessa manhã o Senhor quebrou cadeias. Nessa manhã o Senhor trouxe salvação. Nessa manhã o Senhor trouxe mudança de vida, não apenas para indivíduos, mas para famílias inteiras. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa manhã o Senhor arrancou gente do império das trevas e as transportou para o reino do teu Filho amado. Bendito seja o nome do Senhor. Pelo poder que há no sangue de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. E que os nossos novos irmãos e irmãs vivam e experimentem a plena liberdade a partir de hoje que eles têm em Cristo Jesus.
abençoa-os e abençoa-lhes a casa, a família, e que a tua paz permaneça sobre eles, e por onde eles forem, eles carreguem a tua paz. Jesus, o príncipe da paz. Que seja assim, Pai, e assim oramos por eles, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Seja bem-vindo no nome de Jesus.